Olá, turma! Excelente sexta-feira. Hoje é dia 4 de setembro, tem apenas aula de ciências, por isso a professora vai fazer uma única videoaula para todas as turmas, tá? Então vamos começar pelo primeiro ano. Carol vai abrir o livro na página 5, tá? Lembrando que ciências, ó, tem a abazinha verdinho claro, tá? E tem uma imagem para ela observar, tá? O nome do capítulo é Uma Ponte com o Mundo. Então, ó, no desenho tem a ilustração de uma ponte e tem várias crianças pintando, tá? Pintando, por exemplo, essa menininha que tá com uma paleta de tintas pintando uma árvore. Esse aqui a gente já consegue observar que as características físicas dele é diferente, porque ó, ele é um deficiente físico. Mas deixa explícito aqui pra gente que isso não muda a possibilidade dele também pintar. Ele tá pintando uma linda árvore, tá? O menininho tá pintando o céu e essa menininha aqui a gente não consegue visualizar o que ela está pintando. A gente consegue perceber também que eles estão em um parque, né? Tem muita influência de verde, a gente consegue ver árvores, gramas. Aí, virando a página, tá escrito assim, Carol: você costuma prestar atenção no ambiente em que vive? Já percebeu que as semelhanças e diferenças entre os ambientes que estão à sua volta? Nesse capítulo você vai conhecer os sentidos e descobrir como eles permitem perceber o que está ao nosso redor. Ou seja, a gente às vezes nem tem o hábito, né, de fazer essa observação do ambiente em que a gente vive, mas é muito interessante a gente ir para fora, observar a natureza, observar o que está à nossa volta, né, quais são os elementos predominantes, se tem rio, se tem morro, se tem árvores, né? E tudo isso só é possível através dos sentidos, né? E o que são sentidos, né? São as formas de percepção do mundo através do nosso corpo, né? Como assim, ó? Através dos nossos olhos, da nossa visão, que é um sentido, a gente consegue enxergar o que está à nossa volta. A gente consegue enxergar as cores, né? Diferenciar, né? Os ambientes, né? Através da audição, né? Do nosso ouvido, a gente consegue escutar o que o mundo está transmitindo, o que as pessoas falam, o barulho dos animais, o barulho do vento balançando as árvores, dos automóveis passando nas estradas, né? Então, a gente só consegue perceber, só consegue enxergar o mundo através dos sentidos, tá? Então vamos lá, roda de conversa. Observe atentamente essas duas telas. Elas foram feitas por um pintor francês chamado Monet, em duas épocas diferentes, uma no inverno e outra no verão. Ou seja, é o mesmo lugar que está sendo representado nas pinturas, só que em épocas do ano diferentes, uma no verão, quando, né, é mais calor, e uma no inverno, quando é mais frio. Aí as obras de arte também estão no material de apoio, para a gente conseguir ter uma visualização, ó, melhor, tá vendo? Então, ó, deixa eu só... Tá. Então vamos lá. A primeira imagem é essa. A gente consegue ver perfeitamente a ponte. O nome da obra é A Ponte Japonesa de Pedestres. Então a gente consegue visualizar perfeitamente a ponte. A gente consegue observar muito verde. Provavelmente tem árvores aqui. A gente consegue observar flores. Quando a gente vira a página, olha só, é o mesmo lugar. Mas tá vendo que é uma pintura mais borrada, tá? É um pouquinho mais difícil da gente conseguir visualizar os elementos, né? Mas o pintor, ele estava no mesmo lugar, observando a mesma paisagem, quando ele pintou, né, ambas as obras. Aí tem duas perguntas para você. O que mais chamou a sua atenção nas obras de Monet? É pessoal, tá? Você vai responder do seu jeitinho. E que diferenças você nota entre a mesma ponte pintada em épocas diferentes do ano, tá? Então aí você vai observar, né? O que você observou na primeira imagem? Como estava a ponte? Olha as cores, olha a textura, né? Olha os detalhes, né? O que você consegue perceber? E na segunda ponte, né? Você consegue ver com tanta clareza? Você consegue ver, né, a ponte de forma perfeitinha? Aí você vai descrever do seu jeito, tá bom, minha gatinha? Agora, o segundo ano,
vai introduzir o capítulo 3, que está escrito assim, ó, seres vivos e o ambiente. Então, ó, no capítulo anterior, vocês estudaram muito a respeito do planeta Terra, vocês viram que ele é formado por águas, né? É água doce, água salgada, por continentes que representam o nosso solo, né? E que os seres vivos, eles estabelecem relações dentro desse planeta, né? Quando a gente fala seres vivos, não é só o ser humano, tem os animais, né? E etc. Então aqui, meus amores, tem uma imagem, tá vendo? Ó, seres vivos. Tem um macaco, tem um tucano, né? Tem muitas árvores, né? Flores. A gente consegue ver que é uma imagem, né? De uma floresta. E eles estão ali se relacionando com o meio ambiente, que é o meio onde eles vivem, tá? Aí, na roda de conversa, tem a leitura e a interpretação de um poema, que é o que vocês vão fazer hoje, da Jussara Gomes. Então, eu vou fazer a leitura e vocês acompanham daí. As árvores e os animais. Alguns animais fazem sua morada debaixo das árvores, como o veado, caititu, a anta, a queixada, cutiara, o rato, o jabuti e a paca. Eles procuram as sombras para se abrigar do sol, comem as frutas que caem no chão e deitam-se sobre as folhas secas. Certas aves, como o mutum, o jacumim, o inabum e a saracura, também vivem debaixo das árvores e usam as folhas secas para fazer os seus ninhos. Então aqui, ó, a gente já viu que existem vários tipos de moradias quando a gente fala de ser humano, né? A moradia pode ser construída de diversos materiais, mas a gente raramente para pensar que os animais também têm moradia, tá? E a árvore, né? Esse elemento da natureza tão importante, né? Que o ser humano insiste em destruir, em retirar, né? Do meio ambiente, é uma moradia, é a moradia de diversos animais, tá? Então, ó, esse poema traz essa reflexão pra gente, né? Se a gente parar para pensar. Aí, virando a folha, tem algumas perguntinhas para vocês responder. O texto aborda a importância das árvores para diversos animais. De acordo com a visão dos indígenas ticuna que vivem na região amazônica. Primeira pergunta, grife no texto o nome de 3 animais que constroem sua morada debaixo da árvore. Você conhece algum deles? Então, ó, é debaixo, tá? Então, vamos começar a ler para a gente tentar descobrir o nome de 3. Alguns animais fazem a sua morada debaixo das árvores, como, ó, veado, caititu, anta, queixada, cutiara, rato, jabuti, paca. Ó, na primeira estrofe já cita vários nomes, então vocês vão escolher 3, vocês vão grifar e vocês vão falar se vocês conhecem ou não esses animais. Virando a folha de novo, tem a segunda pergunta. Qual a importância das árvores para os animais e para nós seres humanos? Então prestem atenção porque tem 2 perguntas. A primeira, ó, qual é a importância das árvores para os animais? Então o que vocês precisam refletir? Ó, os animais fazem o ninho deles, alguns animais fazem ninho nas árvores, como por exemplo as aves, né? As árvores, elas deixam o ambiente mais fresco, né? Propõem sombra, né? As árvores dão frutos, né? E os animais, eles se alimentam do fruto dessas árvores. Então, são alguns exemplos. Agora, nós, seres humanos, por que a árvore ela é importante pra gente? Ó, a árvore, ela embeleza os lugares, por exemplo, cidade, né? A gente vê aquele monte de concreto. Se a cidade for arborizada, se tiver lugares, né, com árvores, ela já fica um lugar mais bonito, não é verdade? Então, ó, beleza, a gente pode falar num quesito de beleza, fornece sombra. Então, olha em Gromogol, quando a gente quer fazer um piquenique, a gente já corre para baixo da árvore, porque é muito quente, a comunidade é muito quente, o presidente é muito Kennedy, tem poucas árvores, então a sombra que a gente consegue relaxar, não é verdade? Frutos, né, assim como os animais se alimentam dos frutos das árvores, a gente também se alimenta do fruto das árvores, né? E a gente ainda consegue utilizar na nossa alimentação, né? Tem árvores, por exemplo, que, né, além das frutas, vão dar o líquido, igual o látex, que a gente consegue fazer borracha, que são materiais utilizados no nosso dia a dia,
né? As pessoas, infelizmente, fazem os móveis que também são retirados das árvores, né? Então, assim, a gente tem a necessidade, ó, tô sentado numa cadeira feita de madeira. Claro que a gente tem que repensar também essa questão para não ficar retirando da natureza sem repor, né? Porque isso futuramente vai prejudicar nós mesmos e não só a natureza, né? Então, são alguns exemplos, né? Mas vocês podem pensar em outros e citar outros, vai ficar a critério de vocês, só fazer com capricho e com dedicação, tá bom? Aí o terceiro ano vai dar continuidade ao assunto estrutura interna da Terra, só que agora a gente vai focar em um assunto que é a crosta terrestre. Quando a gente fala em crosta terrestre, a gente está falando do solo, né? Essa camada externa onde que a gente está. Tá? Então, o capítulo de vocês, ó, porque quando a gente fala em crosta terrestre, a gente tá falando em solo. É mais fácil até pra gente compreender, a gente usar o termo solo. Então, ó, vocês vão abrir no capítulo 3, ó, a origem e a transformação do solo, tá? Então, logo de início já vai ter uma imagem que a gente consegue ver que a influência na imagem é do solo. Ó, tem poucas árvores, aqui tem mar, a gente consegue ver que é uma região litorânea, tá? E a gente consegue ver a presença muito influente do solo, tá? Aí, virando a página, tá escrito assim: nesse capítulo você vai estudar sobre a parte da crosta terrestre com a qual estamos mais familiarizados, que é o solo, que justamente nós vivemos em cima dele, né? O solo é dinâmico, ou seja, está sempre se transformando. Ele serve de abrigo para muitos seres vivos e é onde as raízes crescem e fixam as plantas. Vamos conhecer mais sobre o solo? Então, no terceiro ano, quando a gente fala em solo, né, existe aí uma dimensão a ser estudada, é um conteúdo muito abrangente, tá? Quando a gente fala em solo, quando a gente fala em crosta terrestre, né? Por que fala que ele é dinâmico, ele está em transformação, né? A gente também fala igual a paisagem está em constante transformação e o solo faz parte da paisagem. Então, se chove, se venta, né, com relação a fenômenos da natureza, né? Esse solo ele vai se transformando, ele vai se modificando. O próprio ser humano, né, consegue também se transformar em um agente de transformação desse solo. Como assim? Na hora que vai trabalhar com pecuária, quer colocar o gado lá e talvez tem aquela região ali tem mata, tem floresta, o homem retira as árvores, né? Aí aqui que acontece com aquele solo? Aquele solo vai ficar exposto ao sol, à chuva, ao vento, né? Sendo pisado pelos animais. A mesma coisa acontece com a agricultura. É preciso modificar, arar, transformar esse solo para conseguir plantar, né, as coisas de subsistência humana. Então, assim, o solo está em constante transformação, tá? Ele serve de abrigo para muitos seres vivos, né? Por exemplo, tem vários animais que vivem praticamente embaixo do solo. A minhoca, né? A minhoca, a casa dela é o solo, né? E as plantas, então pensem as plantas também. As plantas, para germinar, para crescer, para se desenvolver, ela precisa do solo, ela está fixada no solo, ela retira os nutrientes, a água, né, os organismos todos do solo. Então, olha a complexidade desse assunto, tá? Aí vamos lá, roda de conversa. O artista Jorge Rodrigues Gerada fez em 2014 uma obra de arte no solo, ao lado da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Para compor o rosto, ele utilizou 2.500 toneladas de areia, 800 toneladas de terra, de diferentes colorações, e mais de 12 mil metros de corda, ocupando uma área equivalente a mais de 2,5 campos de futebol. Nossa Senhora! Então, ó, a Casa Branca está aqui, e se vocês vão observar aí na casa de vocês, ó, no solo a gente consegue ver perfeitamente o rosto de uma pessoa. E aqui está ele executando a obra. Então, olha só, não é uma obra pintada em tela, não. Ele utilizou o solo para dar vida, para realizar a obra. Aí vem a primeira pergunta. O que mais chamou sua atenção nessa obra de arte? Qual é a função do solo nesse caso? Então, ó, se vocês observarem aqui, o solo é a base do artista, não tem tela. Ele está trabalhando em cima do solo, tá? Mas essa é uma questão pessoal, vocês vão responder do jeitinho de vocês. Só se atentem aos detalhes, tá? Os detalhes, porque até o solo aqui, para
Para formar o rosto, ele tem cores e texturas diferentes, ó. Pode ver que no cabelo ele precisou de um solo mais escuro, no rosto um solo mais claro, né? Então a cor do solo, né, nessa imagem a gente consegue perceber que ele também é distinto. Não é uma cor única, né, em todo o planeta. Existe várias cores, vai se diferenciando, vai se distinguindo. Existe uma variedade. Segunda, as cores usadas na obra de arte correspondem às cores do solo da região onde você mora. Que cores você percebe no solo que é em sua área de convivência? Então aí em Gromogol, vocês vão aí, pega o solo na mão, olha a textura, olha a cor e vocês vão ver se assemelha ou não a algum tipo de solo característico da obra, tá? Yasmin, Lara, que cores você percebe no solo que é em sua área de convivência? Aí você vai ver, né? Tem alguma que se assemelha, né? É meio, parece que é um amarelado, né? Tem uma cor mais escura, um preto e tem um amarelado. É parecido com o de Gromogol ou não? Aí vocês vão responder. C. Qual é a importância do solo nos diferentes ambientes? Aí aqui é tudo que a professora falou anteriormente, tá? Então, assim, a resposta você pode fazer até no caderno que vai estar extensa. Então, vocês vão pensar no solo, ó, para a questão econômica, para a subsistência, né? Quando a gente fala, estou falando de questão de alimentação. Lembra da pecuária, lembra da agricultura, lembra dos animais que precisam deste solo, lembra das árvores que para germinar, para crescer, para se fixar, precisa do solo. Então, assim, lembra das moradias até do ser humano. O ser humano também precisa do solo para fazer as suas moradias. Então, são vários detalhes. Vai pensando, vai registrando. Se quiser, registra em tópico para ficar mais certinho no caderno. Tá bom, meus amores? Então, é isso, né? Hoje é só aula de ciências. Façam com atenção, com dedicação. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijos.